Meus prezados irmãos, abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu quero conversar um pouco com vocês, à luz da palavra de Deus, como a gente lida com esse negócio chamado de esgotamento espiritual. Quem já teve aqui esgotamento espiritual? Os que não levantaram a mão porque estão mentindo. Todo crente passa por crise, esgotamento. O tanque fica vazio, seco. Mas eu quero tratar disso à luz da palavra de Deus. Eu chamaria, botar um nome bonito, né? Hoje é burnout. Não é isso? Síndrome de burnout. É o nome que está na moda. É um nome bonito para um problema antigo. E Paulo vai tratar desse assunto. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. E eu quero ler apenas 2 versículos, porque esses 2 versículos resumem o ensinamento. 4:1. Vamos ler juntos? O que é que diz? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não, vamos repetir? Não desfalecemos. É um imperativo, é um mandamento. Vamos lá para o final, versículo 16. Versículo 16. Vamos ler juntos aí? O que é que diz? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus prezados irmãos, a fé em Deus, o relacionamento com Deus, não nos dá imunidade aos sofrimentos. Seria muito bom. Sou crente, parei de sofrer. Isso é mentira. Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós vivemos num mundo que odeia aquele que é de Cristo. E no mundo nós temos o quê? Aflições. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós teremos aflições. Essa carta de Paulo, eu queria que você começasse lá para o versículo 1. Veja, no versículo 8 do capítulo 1, que o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito atribulado. Ele vai relacionar nessa carta 3 listas de sofrimento que ele passou, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Tá certo, minha irmã? Você é crente, você está lutando contra um câncer. Você é crente. E essa doença jamais afastará você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você luta, você sofre. Todos nós sofremos, cada um aqui tem a sua luta pessoal. Isso, meus amados irmãos, não é falta de fé. Não é. Veja o que é que Paulo diz, por favor, no versículo 8, 2 Coríntios 1:8. O que é que ele diz? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi o quê? Acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A tribulação foi tamanha que Paulo diz assim: vou morrer. Eu não vou sair dessa. Veja mais adiante, por favor. Lá no capítulo 7, por favor. No capítulo 7, versículo 5. O que que diz Paulo aí? 7:5. O que que ele diz? Porque, chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário,
em tudo fomos o quê? Atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Lutas por fora, medo por dentro. E ele usa aí tudo no plural: lutas e temores. Então, meu irmão, se você está passando por luta, se você está enfrentando problemas, isso é normal. Tá certo? Você não é incrédulo, não. Você é crente. Crente passa por isso. Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, veja lá. 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo vai descrever aqui os seus sofrimentos. A partir do versículo 24, ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Significa 39, tá? 3 vezes. Diz o texto: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Dentro da própria igreja, nós estamos correndo o quê? Perigo. Graciliano Ramos diz: viver é perigoso. Agora, o que eu acho interessante, Paulo diz: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Lê comigo o versículo 28. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas o quê? As igrejas. Paulo levava um fardo diário de preocupação com todas as igrejas. Está pensando que ser pastor é fácil? Às vezes eu chego em casa, as carnes estão tremendo. E pastor tem uma doença, ele fica lembrando: fulano não está na igreja, fulano não está. Eu não vi a fulano, eu não vi o fulano, cadê ele? E aí você começa a ficar o quê? Preocupado. Quando eu vou lá na minha psicóloga, ela diz: pastor Arival, o senhor já deixou de ser onipotente? Eu falei: não, eu sou onipotente, onisciente e onipresente. Continuo pensando desse jeito. Eu acho que eu posso tudo, que eu sei tudo, que eu tenho que estar presente em todo lugar. A gente carrega o quê? Um fardo. Um fardo. Talvez a sua luta seja parecida. E eu digo para você que não tem solução. Nós temos que aprender a lidar com isso. Como é que Paulo nos ensina a lidar com isso? Ele coloca esse imperativo aí no capítulo 4. Não desfaleçamos. Não desfaleçamos. Burnout significa experiência devastadora que envolve sentimentos de desinteresse, indiferença, apatia, cansaço e perda de motivação. Uma desgraça. Isso aqui é um negócio do inferno. Quais são os sintomas do burnout, do esgotamento espiritual? Deus se esqueceu de mim, paro de orar, perco o prazer pela comunhão com Deus, paro de lutar contra o pecado, começo a buscar satisfação nos meus desejos e não na vontade de Deus. Você fica cansado de fazer o bem. Estou cansado de fazer o bem. Eu sou muito besta. Eu preciso pensar mais em mim. Eu preciso disso. Lembra que Paulo diz: não canseis de fazer o bem. Porque quando a gente cansa de fazer o bem, é porque a gente está esgotado. Como é que Paulo vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar aqui alguns princípios. São 5 princípios que eu quero deixar para vocês. Como lidar com o esgotamento espiritual. Paulo vai colocar em primeiro lugar que para nós vencermos ou convivermos com o esgotamento espiritual,
Nós temos que nos lembrar diariamente que nós temos um ministério, que nós temos uma missão para cumprir. A sua vida não é sem sentido. Você não está sofrendo porque você é um vagabundo, porque você é uma pessoa desleixada. Você está sofrendo porque você tem um ministério. Deus lhe deu uma missão. Veja o que ele diz, do versículo 1 até o versículo 5, ele vai dizer: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não o que? Desfalecemos. Nós temos um ministério que nos foi dado pela misericórdia de Deus. Por isso, apesar de todas as lutas, de todo o sofrimento, nós não podemos o quê? Desfalecer. Que ministério é esse? É o ministério de pregar o Evangelho. E veja comigo, por favor, no versículo 5. Versículo 5. Paulo vai ler comigo aí. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Paulo vai usar aqui uma figura muito interessante do Antigo Testamento. Ele vai usar a expressão servos por amor de Jesus. O que significa isso? Significa que lá no Antigo Testamento existia aquele escravo, que era uma propriedade do seu senhor. Mas existia também aquele escravo, que depois de alforriado, depois de receber a sua libertação no ano do jubileu, ele amava o seu senhor. E aí, o sacerdote furava a orelha dele, colocava uma argola, e ele era identificado como um servo que serve por amor. Um escravo livre. Um escravo que trabalha para o seu senhor, não por obrigação, não por dever, mas por amor. E eu e você, nós precisamos entender que na hora de lidar com o esgotamento, com as pressões, com os sofrimentos, nós temos que entender que Deus nos deu uma missão para cumprir. Nós temos um ministério, nós temos um trabalho, nós temos uma missão. Deus preparou boas obras de antemão para que andemos nelas. Você é um missionário de Jesus, você é um servo de Jesus, você é um escravo de Jesus, você é um filho de Deus, você é um mordomo de Deus, você é um sacerdote de Deus. E aí você pode pegar toda a titulação que nós encontramos no Novo Testamento, e o nosso sofrimento, irmãos, está justamente relacionado naquilo que nós somos e que temos que fazer. Segundo lugar, não desfaleçamos porque temos um ministério para realizar. Segundo, não desfaleçamos, sabe por quê? Porque nós temos um tesouro valioso. Veja nos versos 6 e 7, vamos ler juntos aí. Diz assim: porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Agora veja bem, versículo 7, lê comigo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja que eu e você, nós somos como uns vasos de barro. Nós somos pó. Pó misturado com água, barro. Mas dentro de nós, nós carregamos um tesouro. Que tesouro é esse? O tesouro do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus. E aqui eu queria que você entendesse o que Paulo vai colocar. Ele diz: ainda que esse vaso de barro ele vá se deteriorando, esse tesouro do conhecimento, ele vai o quê? Se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando. Lembre-se disso. Eu não posso desfalecer
Porque eu sou a pessoa mais rica do mundo. Eu carrego dentro de mim, em mim, o tesouro do conhecimento de Deus. Eu conheço a Jesus, eu sei quem Ele é. Eu sou o que eu sou para Ele. Eu sei o que Ele significa para mim. Nenhuma luta, nenhuma doença, nenhum problema, nenhuma dificuldade poderá nos roubar esse tesouro. Veja o que Paulo coloca lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. O que diz? Vamos ler juntos? 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse o quê? Ricos. A nossa riqueza não é a roupa que você carrega, o anel que você tem, o relógio que você tem, a casa que você tem. Você é rico porque você tem o maior tesouro, que é Jesus. Você é rico. E essa riqueza ninguém poderá o quê? Roubar, tirar. O diabo sabe disso. É por isso que ele nos atenta. É por isso que ele nos ataca. E a gente vai aprender que quanto mais fraco nós estivermos, mais forte nós estamos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmão, nós temos um ministério para cumprir. Você tem uma missão para cumprir. Não desfaleça. Não desfaleça. Às vezes eu digo, Senhor, vai começar tudo de novo. Segunda-feira, amanhã. Tudo de novo. Oração. Leitura bíblica. A oração de ontem, o Senhor devia estender o prazo da oração, uma semana, pelo menos. É todo dia. Todo dia chega gente, todo dia com problema, todo dia tem que arrumar dinheiro para pagar a conta. Todo dia, Senhor, o Senhor podia, por decreto, salvar os eleitos, vão para o céu. É só natureza. Não é assim ou não? É assim. O senhor sabe que eu sou fraco, por que o senhor fica teimando comigo? Dá logo um enchimento do Espírito Santo aqui, me glorifica logo e resolve tudo. Não, tem que ser ali naquela dureza. Orando, pedindo perdão, caminhando, buscando. Temos um ministério para realizar. Temos um tesouro valioso que nós carregamos dentro de nós, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Terceiro lugar, temos uma total dependência de Deus. Sabe por que Deus, Ele nos esgota muitas vezes? Ele permite que você e eu passemos por depressão, por crises, para Ele mostrar o quanto eu e você, nós precisamos dEle. Veja, 2 Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12. Versos 9 e 10. Vamos ler juntos? Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Então, quanto mais eu reconheço, quanto mais eu chego ao meu limite, Deus derrama graça sobre nós. Esse é um exercício difícil, mas necessário. Nós não somos autossuficientes, nós não podemos realizar absolutamente nada se não for na força, no poder e na graça que vem de Deus. Mas em quarto lugar, primeiro temos um ministério para realizar, temos um tesouro valioso,
Temos uma dependência total de Deus. Quarto lugar, temos que renovar o nosso homem interior diariamente. Veja lá, o versículo 16 que nós lemos, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de quê? De dia em dia. O que significa isso? Significa, primeiro, que enquanto o exterior ele está num processo de deterioração, o nosso homem interior, esse tesouro do conhecimento que nós temos de Deus, ele está num processo de aperfeiçoamento, de santificação, de crescimento espiritual. Então não meça a sua espiritualidade pela decomposição exterior. Tá certo? Senão você vai ficar um velho chato. Coisa vai ficando feia, vai enrugando. Tem jeito. É um processo. Agora, como é que nós renovamos interiormente, dia a dia? É alimentando a nossa comunhão com Deus. É lendo mais a Bíblia, é orando mais, é servindo mais, é aprofundando o nosso relacionamento pessoal com Deus. E eu e você, nós precisamos disso o quê? Diariamente. Se cada dia que passa, você está mais longe do berço e mais próximo da sepultura, você tem que investir diariamente também na sua vida pessoal com Deus. Eu gosto disso porque quando o cara chega numa certa idade, que ele lê muita Bíblia, ora, serve, ele está cheio do Espírito Santo. Aí morre. Não é um negócio bem... A gente podia já começar bem. Não, às vezes é uma luta. É uma caminhada. Provérbios diz que o caminho do justo é como a luz do sol. A luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É um processo de clareamento, é um processo onde cada vez mais nós estamos conhecendo a Deus e um dia nós conheceremos a Deus como também nós somos conhecidos. Amém? Está ajudando você esse sermão? Eu estou perdendo meu tempo. Olha para mim, fala a verdade. Para vencer o esgotamento. Quinto lugar, nós temos que pensar corretamente sobre tribulação. Eu gosto demais de Paulo, e principalmente dos versículos 8 e 9. Vamos ler juntos aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. Vamos ler juntos? Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não perplexos, porém não abatidos, porém não o quê? Destruídos. Presta atenção. É bonito isso aqui demais. Eu me lembro daquela propaganda da Folha de São Paulo, que tinha um ratinho, vocês se lembram disso? Que ele dava o número de telefone e vinha, batia em cima dele, ele acordava de novo e dava o número. Crente é assim. Crente tem uma resiliência do céu. Ele diz aqui claramente, Paulo diz assim, olha, vamos olhar para a tribulação vem sobre nós, porém essas tribulações, em tudo nós somos atribulados, porém não o quê? Angustiados. Porque na tribulação Deus está conosco, na tribulação Deus manifesta a sua paz, a sua alegria, o seu contentamento. Ele está conosco no meio da tribulação. Ele nos consola, Ele nos anima, Ele nos fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, Senhor. Então, pense assim,
Você está atribulado? Fica angustiado, não. Faz parte do pacote celestial. Segunda coisa, ele diz assim: em tudo, somos perplexos. Essa palavra perplexo é o seguinte: vem tanta luta na gente que a gente fica assim, Tem mais, capeta? Manda mais aí. Parece que tem dia que o capeta escala um time, uma seleção, para bater na gente, para atacar a gente, para desanimar a gente, para oprimir a gente. É desse jeito. A gente fica perplexo muitas vezes diante de tantas lutas, de tantos sofrimentos. A gente vê o sofrimento desses irmãos nossos que estão saindo. Já pensou você sair da sua casa, seu patrimônio você construiu a vida toda, você se separar dos seus filhos, da sua mulher, para brigar uma luta que não tem nada a ver com você? Sofrimento, angústia. Você fica perplexo diante disso, mas ele diz: perplexo, porém o quê? Não desanimado. Não desanimado. Aí ele vai dizer: perseguido, você está sendo perseguido, meu irmão? Mas você não está o quê? Desamparado. Deus está com você. E se prepare para ter a vitória, porque esses que perseguem você, eles serão vingados não por você, mas pelo Deus que você serve, o Deus da sua vida. E ele encerra dizendo: abatidos, porém o que? Não destruídos. Vem o problema, vem a luta, vem a doença, vem as crises, vem o esgotamento. Você chega no limite, mas você pode ter certeza que você não está destruído. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E Jesus diz: e jamais perecerá. Não há problema que possa destruir um crente. Por isso que Paulo, vamos ficar de pé, vamos ler Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos ler juntos? Romanos 8, 37. Bem forte. O que diz? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele. Então, em meio à tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou espada. Em meio a tudo isso, somos mais que vencedores. Uma palavrinha só no grego: hipernicomen. Hipernicomen. Mais que vencedores, sabe o que significa? É um termo que Paulo criou, não existe na língua grega, não existe em nenhum lugar do Novo Testamento para dizer que nós somos mais que vencedores. Nós somos imbatíveis, nós somos invencíveis por meio daquele que nos amou. Então viva como uma pessoa vitoriosa. Seu esgotamento tem jeito. Tá certo? E vamos obedecer o que Paulo está dizendo. Não desfaleçamos. Não desanimemos. Amém?